O Iluminuras desta semana é especial. Em comemoração aos 10 anos da TV Justiça, a gente mostra o cordel preparado por um advogado da União sobre a programação da emissora. Tem como finalidade informar o cidadão tudo do judiciário, não havendo vedação, e uni-lo a outros órgãos importantes da nação. Na semana em que a TV Justiça completa uma década no ar, o Iluminuras mergulha no universo literário sertanejo. Com a palavra, uma autoridade no assunto, o escritor e historiador Luiz Bernardo Pericaz. Historiador pela George Washington University, Luiz Bernardo Pericaz é também escritor de várias obras, entre elas Cansaço, A Longa Estação, Che Guevara, A Luta Revolucionária na Bolívia e Os Cangaceiros, ensaio de interpretação histórica, livro que recebeu menção honrosa do Prêmio Literário Casa de las Américas 2012. Luiz Bernardo Pericaz, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal para podermos falar a respeito de literatura e história, na verdade, né? E aí eu já faço exatamente essa pergunta, considerando que você tem um trabalho especificamente como historiador, com vários livros publicados, inclusive o elogiado Os Cangaceiros, e também incursão na literatura. Como é que você trabalha essas duas perspectivas? Em algum momento isso atrapalha um pouco a perspectiva acadêmica na hora de fazer a ficção, ou na realidade acaba até ajudando um pouquinho? Olha, são dois tipos de trabalho bastante diferentes, mas eu tenho um grande prazer em fazer os dois, né? No caso, por exemplo, desse livro mais recente, o Cansaço, A Longa Estação, ele foi quase como uma válvula de escape enquanto eu escrevia Os Cangaceiros, que é um livro acadêmico, um livro de historiador, né? Então, enquanto eu fazia essa pesquisa mais maçuda, né, com documentos, com uma bibliografia extensa, com viagens, com entrevistas, eu usei esse espaço que eu tinha naquele momento para também escrever um livro de ficção. Então, acaba criando um certo equilíbrio, né? E me dá muito prazer. No caso específico, vamos pegar primeiro justamente Os Cangaceiros. Eu vou até mostrar aqui, pegar o livro, eu gostaria até de mostrar uma imagem dele aqui, né? Os Cangaceiros, ensaio de interpretação histórica. Foi uma pesquisa, salvo engano, de 5 anos, Sim. Não foi isso? Inclusive uma pesquisa internacional com documentos no exterior, nos Estados Unidos. Também há até dados relativos à própria visão que existia na época, no auge do cangaço, em relação à própria União Soviética, em relação àquela movimentação que, na verdade, acontecia no próprio campo. Não foi isso? O livro demorou em torno de 5 anos para ser escrito, né? Eu precisei fazer viagens ao Agreste, o sertão do Nordeste. Passei um ano como visiting scholar na Universidade do Texas, em Austin, onde eles têm uma das maiores bibliotecas de temas latino-americanos dos Estados Unidos. Então lá eu pude ter um ambiente para trabalhar diretamente com esse material, sem precisar me deslocar muito, né? Me correspondi com muita gente que trabalha com cangaço, com temas correlatos, né? Então eu trabalhei com uma documentação bastante interessante e, de fato, quer dizer, você tem material de época, né? Livros escritos na época em que o cangaço estava no auge. Então você já tem uma aproximação com a linguagem, com teses que eram apresentadas pelos autores na época, como também você utiliza autores posteriores que vão tentar fazer análises mais sofisticadas. Nem todos são bem-sucedidos nisso, né? Mas todos têm sua importância, né? Quer dizer, um pouco como você entender a época que eles escreviam a partir da teoria que eles defendiam sobre o cangaço, por exemplo, né? Então você tem desde teorias de banditismo social, como teorias de que os cangaceiros eram realmente criminosos comuns, né? Então você tem diversas formas de encarar esse fenômeno social e o livro tenta mostrar um panorama bastante amplo, né? De todas essas diferentes teorias, né? E como eu transito dentro desse leque de opções e de interpretação, né? E eu mostro, a partir de fatos históricos, né, concretos, um pouco do que eu acredito que foi o fenômeno. Né? E é interessante justamente porque você trabalha com a perspectiva histórica, no caso de um fenômeno que tem uma marca dentro da própria identidade brasileira e que gera muitas paixões. Nessa perspectiva histórica, vendo no passado, quais as conclusões que você chegou?
Olha, eu tento também dar, em certo ponto, uma visão equilibrada, se é que isso é possível, né, do cangaço. E eu mostro, por exemplo, como era a estrutura dos bandos, né? Como esses cangaceiros se relacionavam com as comunidades sertanejas. Qual era a relação dos cangaceiros com os coronéis, com a polícia. Qual era a origem de classe desses cangaceiros, principalmente das lideranças dos cangaceiros. Qual era a relação das crianças, das mulheres nos bandos, né? Justamente como você colocou anteriormente aqui na nossa conversa, de que forma os comunistas, né, o PCB e o Comintern viam os cangaceiros, né? As discussões até mesmo de possibilidade de cooptação dos cangaceiros para a luta revolucionária no Brasil na década de 30. A questão racial nos cangaceiros. Então eu tento mostrar um panorama bastante amplo e mostrar, quer dizer, a partir primeiro da bibliografia, das diferentes leituras do cangaço, e depois contrapor essas leituras com o que de fato eram aqueles indivíduos, né? Qual era a origem? Quem eram aqueles homens? Como eles realmente se relacionavam com as comunidades, com os coronéis? E aí você vai, então, construindo uma imagem um pouco mais próxima da realidade. Claro que todo livro, todo trabalho acadêmico é um esforço de argumentação, né? Você pode ter livros sobre o mesmo tema com teses diferentes, né? Então eu defendo algumas teses aqui, que eu espero que o espectador, né, se interesse e talvez compre o livro e acabe... Se transforme em um leitor também? E se torne um leitor, né? E veja se essas minhas teses também fazem sentido. Mas eu acredito que eu construí um cenário assim, bastante próximo do que era a realidade, né? Agora, é justamente a busca de uma verdade histórica, na medida que em que isso é possível, e nós temos aí justamente a passagem para a ficção. Eu gostaria de mostrar também a capa aqui para os nossos telespectadores, exatamente de Cansaço, a Longa Estação, que é o último lançamento agora, lançado este ano, já no terreno da ficção. E aí eu volto justamente àquele tema, que foi logo o início da nossa entrevista, passando dos cangaceiros, ensaio de uma interpretação histórica, para a literatura de Cansaço, a Longa Estação. Essa pesquisa permitiu também um cenário que é descrito no livro. Que cenário é esse? Pois é, o livro foi escrito, o Cansaço foi escrito enquanto eu escrevia Os Cangaceiros. E eu estava muito influenciado por toda uma bibliografia de época. Então, como eu falei na nossa conversa, foi quase que uma válvula de escape, né? E você tem a possibilidade, né, num livro de ficção, de trabalhar com personagens, de usar a imaginação, você tem mais liberdade, né, de trânsito ali naquele cenário e com aqueles personagens. No caso do Cansaço, é uma história que se passa, teoricamente, na virada do século XIX para o século XX, num sertão que eu não descrevo exatamente em que estado nordestino, mas é um sertão que, ao mesmo tempo, tem muitas referências reais, né, de vegetação, de animais, de solo, de construções, né, de vilarejos, mas, ao mesmo tempo, é um sertão que tem referências mitológicas, tem referências religiosas. Então eu misturo, é um sertão um pouco mítico, né? Ele vai além do sertão real e se transforma num sertão onde esses personagens transitam em um ambiente quase que mágico, né? Ele tem um destaque, uma situação de destaque também, que que logo ao final do livro nós temos um glossário, que é uma referência a termos que são de uma linguagem bastante específica. Tem até, logo de cara, nós temos aqui a bencerragem, a aquador, adejar, aforçurado e por aí vai. Ou seja, uma série de elementos linguísticos que caracterizam uma determinada época. Como é que foi o processo para se fazer essa pesquisa, para se utilizar essa linguagem diferenciada? Olha, o livro trabalha com palavras de época, né? Termos regionais, trabalha com neologismos, trabalha com estrangeirismo. Então, grande parte da ideia do livro é o ritmo, né? É quase a poesia da palavra.
Então, para construir o livro, você não podia só descrever o ambiente, mas construir uma linguagem que fosse também protagonista, né, na história. Para isso, eu precisava de palavras que soassem bem, que funcionassem dentro daquelas frases, daqueles parágrafos. Então, para isso, eu tive que realmente fazer um trabalho muito duro de ou criar palavras, né, ou procurar palavras estrangeiras que naquele ambiente funcionassem e que soassem muito naturais, como também pesquisar palavras que fossem locais e que também dessem a cor local, mas que não bastavam ser apenas as palavras regionais, as palavras locais, mas que também tinham que funcionar dentro do ritmo da frase. Então, um livro que deu muito trabalho, realmente. Sabe, eu virava noites e noites trabalhando, trocando uma palavra aqui, uma frase ali. Quer dizer, foram meses assim de revisão e virando noites para poder escolher a palavra correta, na frase correta, naquele momento do livro. Quer dizer, foi um trabalho bastante árduo, né? Eu gostaria de passar para o telespectador também a informação que, no caso de Cansaço, é a segunda incursão na ficção, né? O primeiro é um livro de contos, A Risada, que foi publicado há 20 anos, não é isso? Na verdade, esse foi o primeiro, um livro de contos, publicado em torno de 20 anos. Mas ainda eu tenho outro, eu ainda tenho um pela editora Brasiliense, que eu publiquei logo em seguida, que é um pequeno romance também. E tenho 2 livros de viagem, mas que tem tratamento literário, né? São quase, se você quiser fazer um paralelo, você botaria o Jack Kerouac ou o Jack London, por exemplo. Ou seja, eu aproveito das minhas experiências de viajante, né, pela América Latina, em navio cargueiro, em caminhões com trabalhadores rurais. Veio de uma família de diplomatas também, teve contato com várias culturas. Sem dúvida, quer dizer, eu desde garoto viajo muito, né? Vários países, vários continentes, e aí eu acabo incorporando um pouco essa vertente de viajante também nos meus textos. Infelizmente, eu tenho que encerrar a entrevista. Claro. Desejando boa sorte na continuidade do seu trabalho, tanto como acadêmico, quanto agora na literatura, e mais uma vez agradecendo a sua participação aqui na TV Justiça. Muito obrigado, agradeço. E nós vamos para um rápido intervalo do nosso programa de hoje. No próximo bloco, um advogado da União que também é cordelista, Francisco de Almeida, fazendo uma homenagem aos 10 anos da TV Justiça. Proporciona ao cidadão, sem sair da residência, obter informações com a máxima urgência de notícias preciosas da mais larga abrangência. Ao longo dos anos, a programação diversificada da TV Justiça tem conquistado telespectadores em todo o país. Um deles é o advogado da União, Francisco de Almeida, que mora no Piauí e fez questão de vir a Brasília para prestar uma homenagem ao canal que está no ar há uma década. A 17 de maio de 2002, ano guia, foi editada esta lei em pleno mês de Maria, criando a TV Justiça, trazendo muita alegria. Doutor Francisco, como surgiu essa ideia de fazer uma homenagem à TV Justiça por meio do cordel? Eu, como fã da TV Justiça, desde seu início, né, em 2002, e descobrindo essa minha veia poética, né, no cordel há uns 2 anos, aí resolvi, né, fazer essa homenagem. Até porque, né, seguindo o que disse nosso poeta piauiense, Torquato Neto, da época da Tropicália, que devemos louvar o que deve ser louvado. Eu sou até meio suspeito para perguntar, na medida que eu sou da TV Justiça, estou lá desde o início praticamente, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Normalmente o poeta, quando ele faz uma poesia, ele tem uma inspiração. Como o senhor bem citou, louvar-se o que ser louvado. Então, deduz-se que, na sua opinião, a TV Justiça ela cumpre um determinado papel que faz com que ela mereça ser louvada. Eu sei que eu sou suspeito para perguntar, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Tudo bem. Não, com certeza, ela cumpre um papel enorme, social. Inclusive uma questão
que nós conversamos um pouco antes de iniciarmos a entrevista é o fato de que, pela linguagem do cordel, o senhor nos contava que é uma forma de arte que acessa a população. Nesse sentido, podemos fazer um paralelo. A TV Justiça consegue, assim como o cordel, na sua opinião, dar o acesso às informações do judiciário para o cidadão brasileiro? Sem dúvida. Tem programa de toda ordem, eu acho que para todos os gostos, né? Então tem até termos jurídicos, né, que são explicados detalhadamente, com entrevista da população, a população participa. Então eu acho que cumpre seu dever social, que hoje todo órgão está cumprindo, né, o judiciário, de uma maneira geral. O cidadão tira as dúvidas, instrui-se do seu direito, aprende como buscá-lo, torna-se mais satisfeito, entende o judiciário, exaltando o seu conceito. Se o senhor passou a ter o interesse exatamente pela métrica, pela rima, portanto, do cordel, e também sendo advogado da União por dever de ofício, já é obrigado a ler muito. Mas também tem um espaço da literatura, os clássicos, Rui Barbosa também fazem parte do seu dia a dia, tanto como advogado quanto como poeta, como artista? Sem dúvida. Até tem inspiração nessa questão do cordel do que disse o Rui Barbosa, né? Que nos menores frascos é que estão as melhores essências. Então isso aí foi um dos princípios para eu chegar à população na forma de cordel. Há um gosto específico também da sua parte, que é na área de filosofia. Descartes é um autor constante. Isso, porque é o seguinte, eu acho que na vida tudo tem que ter uma finalidade. Você fazer uma coisa sem finalidade não tem sentido. E o René Descartes, que é o autor daquela célebre frase que diz cogito ergo sum, então penso logo existe. Então ele estabelece um método, né, baseado na razão, na filosofia e até religião. Ele prova a existência de Deus através do pensamento, dizendo que Deus é o pensamento dos pensamentos. Isso é muito clara a aplicação do ponto de vista do direito, na hora de se fazer análise dos fatos, de se fazer aplicação na hora da elaboração de uma inicial, por exemplo, no cordel também. Sem dúvida. Pois é, então eu acho que quando a gente começa a trabalhar mais intensamente com a poesia, a gente fica mais sensível, certo? Com certeza. Então eu tenho até uma cestilha que diz assim, ó, a poesia para a escrita, fazendo uma comparação, é como creme de leite para a alimentação. Tudo fica saboroso, sendo grande distração. Então o senhor concorda exatamente com aquela afirmação que já foi feita aqui no programa, de que os operadores do direito, os advogados, os magistrados, tem gente que não gosta da expressão operadores do direito, inclusive, devem ler mais poesia? Sem dúvida. Inclusive, antigamente, quando se passava no concurso de juiz, parece que tinha assim, uma reunião, um curso para se isolar da sociedade. Hoje não. Hoje tem filosofia, sociologia no programa, nas provas. Então, justamente, com um juiz que conhece o fato, é mais fácil de julgar correto. Porque quem não conhece, como é que vai julgar? Por coincidência, nós temos conversado com advogados, até magistrados, que são cordelistas na região Nordeste. Então, se percebe aí uma aproximação dos magistrados, dos advogados, com o elemento da própria cultura. São, por coincidência, e talvez nem tanto coincidência, mas por ser um elemento cultural muito forte, eles interagem justamente com esse meio, e que é um meio extremamente popular, embora tenha raízes clássicas. Isso faz com que essa sensibilidade que se desenvolve nessa pessoa, nesse profissional do direito, ela atinja também a visão que ele tem da própria sociedade e também se aproxime um pouco mais das próprias pessoas, no jurisdicionado, no caso do magistrado, por exemplo, ou do cliente, no caso do advogado. Com certeza. Ninguém foge, né, da sua origem. Até porque um sábio disse que quanto mais a gente foge da origem, foge de si próprio. Então, nossa formação é um conjunto, né, tudo bem que tem o meio, tem o colégio e tem né, a carga também hereditária, né, tudo bem, que a gente tem que jogar no papel. Mas esse trabalho com a poesia, tudo fica mais leve. Doutor Francisco, o cordel é um tipo de poesia, portanto tem uma métrica própria. Isso, embora seja um pouco até mais livre, não é uma forma tão rígida. Mas esse tipo de raciocínio, ele pode ser aplicado também na hora de se analisar os fatos e mesmo de fazer uma elaboração, por exemplo, de uma inicial?
Hoje, modernamente, a gente vê que tudo é livre, né, hoje, na prática. Só que, na realidade, agora, no meu caso pessoal, eu primei assim pela métrica. Eu levo tudo na métrica, eu 100%, cada vez mais me aperfeiçoando. Por que a escolha especificamente do cordel? É porque justamente eu sou muito singelo, né, nos meus atos. Então, eu gosto de dizer que sempre a verdadeira elegância está na simplicidade. E aí justamente eu primeiro assim, escolhi o cordel, que seria uma maneira de fazer uma poesia simples, para acesso a todos. Entre os programas da TV Justiça, que foi homenageado justamente por meio do cordel, existem preferências, algum programa que lhe chame mais atenção? Na realidade, eu gosto de todos, mas assim, dependendo do seu foco. Então, para quem está estudando para concurso, por exemplo, o saber direito, né, é excelente. O artigo 5º nem se fala, que são, né, os direitos fundamentais, aí que é bom mesmo. Então, todos eu gosto, inclusive até o refrão, certo? E o Iluminuras, sem dúvida. Depois nós vamos mostrar também alguns trechos justamente dessas poesias que foram elaboradas em homenagem aos programas, inclusive, da TV Justiça. Falamos a respeito sempre de outras influências que acabam gerando, inclusive, inspiração para a própria expressão artística, particularmente para quem trabalha também com direito, que, como já dissemos antes, por dever de ofício, acaba lendo muito. Em termos de obras literárias, alguma recomendação, particularmente para estudantes ou mesmo profissionais do direito? Pois é, então sempre, né, defendo o amor. Inclusive eu posso declamar uma cestilha, né? Que o dinheiro é mola mestre, é um grande propulsor, mas nenhum momento irá substituir o amor. Não há riqueza que evite o sofrimento da dor. Então, baseado nessa cestilha, eu indico, por exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare. Uma obra essencial, com certeza. Isso, sem dúvida. Nesse sentido, nós puxamos também uma outra questão, que é a seguinte: o cordel ele tem várias fases, inclusive o período em que os retratados normalmente eram situações envolvendo cangaço, e temas sociais, eles cresceram em termos de abordagem do cordel nos últimos anos. A sua temática principal é exatamente em termos de temas sociais e também filosóficos. Pois é. Então o cordel no início, ele contava, né, era sobre o cangaço e aqueles casos pitorescos, era assim, de princesa e tudo. Até eu tenho uma cestilha que diz assim, ó, o cordel é cultura viva e também cangaço forte, tratando sobre qualquer assunto, indo do sul ao norte, podemos louvar a vida ou mesmo temer a morte. Então, ano passado era cangaço e essas histórias que era bonito, era humor e tudo, mas que não levavam, né, um proveito para a vida. Então, hoje ele está para o lado mais da filosofia, como o meu, lá no Piauí também, tem outros cordelistas, Pedro Costa, Pedro Mendes Ribeiro e outros, né, que já estão na saúde, está no SUS, está na reclamação social e muitas outras áreas da sociedade. Temas do dia a dia, temas sociais do dia a dia, as demandas da população, sempre é um tema de inspiração. Com certeza. Só poderia, para encerrarmos, passar um trecho de uma de um dos cordéis em homenagem à TV Justiça? Posso, sim. Pois é. A primeira, né, cestilha, que eu me adaptei mais à cestilha. Uhum. Existe um canal de TV chamado TV Justiça. É de natureza pública, desprovido de cobiça. Tem comando do Supremo e programação que feitiça. Maravilha, maravilha. Portanto, uma grande homenagem que é prestada à TV Justiça nesses seus 10 anos comemorados agora, portanto. E assim, eu queria agradecer muito a sua participação, agradecer muito essa homenagem que nos é prestada, portanto, nos honra muito, portanto, nestes 10 anos da TV Justiça, nos despedindo, portanto, aqui encerrando o nosso programa Iluminuras de hoje. Portanto, nós temos encontro marcado na próxima semana com a revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça. Próxima semana, até lá!